Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que curte coisas legais como saúde e educação universal. Muita polêmica tem sido feita desde o começo do governo, já fizemos vídeos sobre isso aqui. Depois da transição, com gastos sociais aumentando, a gente começou a ter alguns problemas junto do arcabouço fiscal. Um dos problemas essenciais é a sondagem constante que veio por relatório do Tesouro, veio pelo Seron, que está lá no Tesouro Nacional, veio por meio da Simone Tebet, várias manchetes e reportagens do Valor, vieram várias sondagens de que o governo estaria pensando em cortar gastos em saúde e educação. Aí você pensa, é democrático a gente protestar e ficar pistola e querer pressionar o governo para que não faça isso. Porém, numa reportagem do Haddad aqui, que fala sobre a política econômica da Haddad dentro do G1, do dia 24/7, hoje gravando estamos no dia 29/7, Ana Flor fala que debate sobre regras atuais que vinculam despesas do governo é legítimo, diz Haddad. Então ele está falando que sobre as regras de gasto obrigatório, que a gente já falou, não vou ficar fazendo detalhes aqui, gasto obrigatório em saúde, 15% de tudo que o governo arrecada, e educação, 18% de tudo que o governo arrecada, tem gente questionando se é legítimo esse tipo de gasto. E o Haddad está falando que é democrático questionar o gasto em saúde e educação. Ele fala, algumas pessoas têm dito que se as regras atuais de vinculação não forem alteradas, mesmo que se considerem o teto de 2,5% do PIB, essas despesas vão acabar comprimindo as despesas discricionárias em função da obrigatoriedade dessas despesas. Esse é um debate legítimo que está sendo feito também pelo governo federal. Então o Haddad aqui assume que pode haver cortes nesse sentido. E aí a gente quer, além de criticá-lo por falar que isso é democrático, isso não é nada democrático, porque o Brasil tem um déficit muito grande com a sua população sobre serviços básicos de saúde e educação. Aliás, desde o congelamento de gastos, desde lá do Temer, isso tem sido uma constante. Para entender um pouco essa lógica de que, na verdade, foi feita uma grande armadilha dentro do arcabouço fiscal para que, inclusive, quando mais arrecadação acontecer, mais pressionados as contas públicas vão estar e mais vai aparecer saúde e educação como vilão do orçamento. Isso foi, na verdade, uma armadilha. A gente pode especular se foi intencional ou não, mas isso objetivamente acontece. Para a gente fazer essa reflexão rápida e você dormir com essa, nossa, mais arrecadação é pior para as contas públicas do ponto de vista de gastos sociais. Sim, isso é um paradoxo, a gente nunca viu nada igual, uma novidade brasileira. Para você entender rapidamente isso, você tem que ter duas coisas apenas por agora. Dentro do arcabouço fiscal, de cada R$ 1 que o governo arrecada, ele só pode gastar 0,7 quando ele vai bem, tá? Quando ele vai mal, é menos até, 0,5. Mas vamos nos ater ao 0,7. Além desse teto de gasto sobre cada real arrecadado, a despesa global do governo só pode chegar de um ano para outro a 2,5% a mais. Então, o governo, se gastar um ano R$ 100, ele só pode gastar no outro R$ 102,50. Acontece que o orçamento geral, que só pode aumentar a 2,5%, ele está em descompasso com a receita, que é tudo que o governo arrecada. Cada real a mais que o governo arrecada, ele tem que aumentar o gasto objetivamente, automaticamente de saúde e educação. São gastos que vão crescer a 100%. Isso vai pressionar todo o orçamento. Mas isso também vai criar uma dinâmica que todos os gastos que crescem a 100% ou crescem além do aumento da média do gasto global, todos eles pressionem todos os outros gastos do governo. Vão todos falar que saúde, educação e previdência são o problema. Calma, você que não está entendendo nada. Façamos uma analogia com gastos familiares. Você está vendo aí na tela uma pequena comparação. Se a gente pensar no nosso salário como a arrecadação do Estado, certo? Com tudo que o Estado arrecada, e pensar nos gastos com saúde e educação como aluguel, né? Vamos dizer que é um aluguel, nosso aluguel, ele vai estar sempre crescendo em compasso com o salário aumentando, certo? E a gente vai ter um gasto total da nossa casa que só pode aumentar 2,5%. Então a gente vai ter uma renda cada vez menor para todos os outros gastos da casa. Vamos lá pensar. Se o nosso salário, a nossa arrecadação em 2024, né, aqui são números hipotéticos exagerados para a gente entender a dinâmica. Se o nosso salário for R$ 100, por exemplo, 33%, 15% de saúde, 18% de educação, juntos dá 33%.
Meu salário é R$ 100, obrigatoriamente eu tenho que gastar 33 com saúde e educação. O resto do orçamento vai me sobrar R$ 77 para eu gastar com todas as outras demandas. Tá correto? Acompanha até aí? Agora vamos para uma situação hipotética. O governo fez tudo certo, ano que vem ele pode gastar de 100, 2,5% a mais. Ele pode gastar 102,50. Vamos supor que o Haddad, um revolucionário, taxou os ricos, né? E fazendo um exagero aqui, o salário do governo, né, a arrecadação do governo aumentou para R$ 200, ou seja, um aumento de 100%. Vai haver um aumento de gasto em saúde e educação de 100% também. Então, de R$ 200 eu vou ter que gastar 66 em saúde e educação. E aí, vamos ao pulo do gato. Uau! O orçamento só cresceu global, tudo que eu posso gastar, ele só pode crescer até 102,50. Então, de um ano para o outro, agora, o governo só poderia gastar, só teria de renda liberada 36,50. A arrecadação de um ano para o outro dobrou, só que saúde e educação aumentaram tantos gastos, de R$ 33 para R$ 66, de tal forma que todos os outros gastos foram pressionados, só sobrando esses 36,50 que eu falei aí. Ou seja, teu salário aumentou de 100 para 200, só que o teu aluguel aumenta junto. Então o teu gasto obrigatório com o aluguel vai aumentar, e como você só pode aumentar os teus gastos globais em 2,5%, você vai se ferrar. Então, teu aluguel aumentou a uma taxa de 100% e todas as outras despesas da sua casa aumentaram a 2,5%. Provavelmente você vai, inclusive, explodir nesse exemplo, explodir o orçamento nesse exemplo aqui exagerado que a gente deu. Bom, vocês conseguiram entender a contradição, então? Todo aumento de receita vai fazer com que saúde e educação, se esse aumento de receita for mais que o gasto público geral, todo esse aumento de receita vai fazer com que saúde e educação espremam os outros gastos, o que vai fazer com que partes da opinião pública, principalmente aqueles setores ligados ao mercado financeiro, vão falar assim: ué, olha aí, o problema é o engessamento em saúde e em educação. Então, uma armadilha muito inteligente foi preparada aqui, em alguma medida até mais cruel que o teto de gastos nesse sentido. Então, o problema é também que a gente tem outros gastos que estão desalinhados com essa lógica do 0,7% ou do 2,5%, que é o gasto com previdência, por exemplo. O gasto com previdência, toda vez que você aumenta o salário mínimo, ele aumenta muito, porque todos os benefícios da previdência, inclusive o BPC e o LOAS, estão atrelados ao salário mínimo. Então a gente vê esta manchete da Folha de São Paulo que diz: governo anuncia revisão cadastral e aperto das regras do BPC após disparada nos gastos. Então o governo, meio desesperado para parar com esses gastos que crescem muito aceleradamente, começou a olhar para o benefício de prestação continuada, que é dado para pessoas que são miseráveis e que têm problemas, muitas vezes, de deficiência. Então, essas pessoas teriam que ir agora mensalmente, está se cogitando, até o CRAS, até a assistência social, para comprovar sua renda. Uma lógica humilhante de pessoas tendo que comprovar sua miséria mensalmente, e o que nos leva a pensar: se alguém da família dessa pessoa conseguir um emprego, ainda que temporário, vai deixar de receber o BPC nesse período que aumentou a renda familiar um pouquinho? Não vai ser mais anual a lógica de absorção, de recepção desses benefícios? Isso tudo é muito preocupante. Então, galera, a gente deixa um sério questionamento nesse último print que vocês veem na tela, que é uma cogitação, aí, uma possibilidade do Haddad falando sobre taxação dos mais ricos, algo que a reforma tributária não teria englobado e que ele iria para cima aí, mais para frente com o governo. No Brasil, proporcionalmente à renda, os pobres pagam mais impostos que os ricos. Essa reforma, a que foi aprovada agora, prepara terreno para que nós nos aproximemos do que os países desenvolvidos, que taxam de maneira mais justa os mais ricos. Então, fazer o mesmo que fazem os países mais ricos. A gente conclui que não seria nem desejável para o governo agora aumentar muito essa arrecadação com a taxação dos mais ricos, porque ele teria que mandar uma emenda constitucional para acabar com o gasto obrigatório em saúde e educação. É por isso que, possivelmente, antes da eleição, não veremos nada do tipo, porque seria extremamente impopular. Até a direita não gostaria de botar para votar o fim dos gastos obrigatórios em saúde e educação como conhecemos. Esse é o grande paradoxo de Haddad. A austeridade brasileira criou uma situação
onde mais dinheiro arrecadado pelo governo pressiona mais as contas públicas contra saúde e educação, como se fossem os inimigos do orçamento público. Fique pistola! Curta o nosso vídeo hoje e compartilhe. Comente o que você acha. Você acha que é justo essa armação de colocar as contas públicas contra a saúde e educação? Você acha que foi planejado? Você acha que o Haddad estava num porão escuro tramando tudo isso? Ou foi um acidente de percurso? É uma boa pergunta. A gente pode responder talvez num próximo Vozes Livres. Até mais. Como todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se/podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra Vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, @Livrescop e @Livres Produtos do Bem.